Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso Palácio Piratini. Antes de mais nada dizer que o Estado está enfrentando hoje aí mais desafios de eventos meteorológicos. Eu sei que para muitos aqui foi desafiador poder vir até aqui nesse contexto, mas que bom que estão aqui conosco. E, de outro lado, dizer que estamos com equipes em campo, cuidando também de cada uma das regiões, em permanente contato com os prefeitos, para darmos toda a atenção devida às regiões que mais estão sendo impactadas, os municípios que estão mais sendo impactados. Quero saudar o nosso vice-governador do Estado, Gabriel Souza, que frisou aqui, já sabe ser antecessor de Eduardo, na verdade, que foi no caso do nosso secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, que quero agradecer também, aceitou um convite que, como ele mesmo disse, foi quase uma convocação para poder, como secretário de Cultura, liderar todo esse processo da comemoração dos 400 anos das missões. Nós precisávamos contar com alguém com uma capacidade técnica, gerencial e, ao mesmo tempo, uma íntima ligação com a história dessa região tão importante para todos nós, que é a região das missões, para liderar essa pauta e, claro, tantas outras pautas que ali estarão na nossa Secretaria da Cultura. Então, muito obrigado, Eduardo Loureiro, saudar o nosso representante da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Thiago Cadó, que faz questão de frisar com toda a justiça uma coisa que é importante dizer: eu também sou missioneiro por força da cidadania conferida a mim como cidadão são-borgense lá, Eu ganhei um título de cidadão de São Borja, que eu não fui ainda resgatar lá, não tive tempo, não tinha marcar para lá poder fazer a cerimônia da entrega. Acabamos tendo as intempéries climáticas, enfim, no ano passado, eventos climáticos, mas eu vou lá buscar esse título para poder me intitular também mais um governador aqui da região. Saudar o Tribunal de Justiça, desembargador Antônio Maria Lins Errado, professor público geral do Estado, Dr. Milton Leonel Américo Maria, os deputados federais. Aliás, quero destacar aqui uma coisa, poucos eventos neste Palácio Piratini são capazes de reunir tantas lideranças expressivas de tantos partidos diferentes como as missões estão sendo capazes aqui hoje. E isso não é pouca coisa, é simbólico no que diz respeito à importância do momento. Pompeu de Matos, Afonso Mota, Pedro Westphal, Elvino Bongás, deputados federais estão aqui conosco, os deputados estaduais Jefferson Fernandes, Meril Carteiro, Gilmar Zanquim, Rafael Braga, Ayrton A. Saudar também o ministro do Tribunal de Contas da União, que é da região também, Augusto Nares, muito obrigado pela sua presença, o ministro aqui conosco, o reitor da Unicinos, o padre Sérgio Mariucci, a representante da Procuradoria-Geral do Estado, Mariana Panosso, nossos secretários, o Eduardo Loureiro, já citei, Ronaldo Santini, do Turismo, Júlio Costela, da Logística e Transportes, Beto Montinel, do Desenvolvimento Social, a Paula, nossa secretária de Relações Institucionais. Saudar também a coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultura, Mariana Martinez, aqui conosco, secretária da Cultura de Porto Alegre, Eliana Cardoso, embaixadores que nós aqui apresentamos, Pajé Floriano Romeu, irmão jesuíta Celso Schneider, cantora missioneira Marianita Cortassa, e também o presidente da Associação e prefeito de São Miguel das Missões, o Luiz Rodrigo Ribas, representando a FAMURS, Mário Nascimento, e ao cantor missioneiro Ângelo Franco, e aos músicos Matheus Alves e Paulinho Cardoso, que se apresentaram aqui para nós. Senhoras e senhores, antes de mais nada lembrar que a história do nosso Rio Grande tem a profunda participação desse momento histórico na instalação das missões. Mas não dá para dizer que o Rio Grande começa ali, porque os povos originários estão aqui representados, nossos indígenas presentes aqui muito antes. São eles que têm a possibilidade de dizer o início da história, da civilização, desse território todo, mas, como disse o nosso vice-governador, se os jesuítas não tivessem medo, se os europeus não tivessem medo, nós não existiríamos aqui nesse contexto. Não haveria a nossa própria presença aqui.
e a entrada dos jesuítas inaugura essa participação europeia neste território, trazendo uma identidade muito própria para o nosso Estado, a partir das missões, que precisa ser destacada no momento que a gente celebra esses 400 anos. Pois então, há 399 anos chegaram esses jesuítas aqui, e que bom que eles não chegaram antes disso. Porque se tivessem chegado 5 anos antes, talvez, esses 400 anos das missões teriam sido celebrados no momento em que o Estado não tinha dinheiro para fazer absolutamente nada. Se os 400 anos das missões fossem há 5, 6 anos atrás, os prefeitos estavam aqui pedindo, Hernani, para que o governador faça um tapa-buraco lá nas rodovias da região para poder a gente celebrar os 400 anos. Governador, faça um arremedo de alguma coisa lá para poder dar alguma condição de celebrar os 400 anos. Não teria nenhuma condição do Estado de falar em aportar quase 50 milhões de reais para fazer essa celebração de 400 anos. Então, primeiro eu quero agradecer aqui que os jesuítas não chegaram 5 anos antes. Porque se tivesse chegado 5 anos antes, não tinha a capacidade de ser recurso. Segundo, que a Assembleia Legislativa, nossos deputados estaduais entenderam a agenda, o projeto que a gente trouxe para esse Rio Grande de transformação das contas públicas a partir das reformas, que nos deram capacidade de fôlego fiscal para poder, ao lado dos nossos prefeitos, fazer esses investimentos. E vocês viram aqui, aquilo que foi apresentado pelo nosso secretário Eduardo Moreira, que capitaneia todo esse processo, que imprimiu um ritmo especialmente acelerado nesse processo para entregar a região nas projeções mapeadas que serão revitalizadas lá para a região, na instalação de novos centros de interpretação das missões, nos novos parques, nas estruturas turísticas que vão ser qualificadas para a região, vai tornar a experiência do turista que por lá circula muito mais vibrante e interessante. Já tem muita história, já tem muita riqueza, já tem muito esforço da região de apresentação de toda essa carga cultural, mas agora a gente vai trazer isso para um novo patamar de experiência desse turista lá. E vai trazer também a recepção a esse turista em melhores condições, porque já partimos pelo convênio que está sendo assinado aqui com o município de Santo Ângelo, com 10 milhões de reais para fazer investimentos mais rapidamente, mais imediatos aqui no aeroporto, de forma a qualificar o terminal e espaço de estacionamento do aeroporto. Então, ou seja, isso já entra em campo agora, em parceria com o município, e paralelamente a gente está apresentando aqui para vocês o estágio da concessão dos aeroportos, que tem o passador está aqui, da concessão dos aeroportos Passo Fundo e Santo Ângelo, que é o caminho pelo qual o Estado vai realizar um investimento ainda maior no aeroporto de Santo Ângelo e também no aeroporto de Passo Fundo. O que nós temos aqui para dividir com vocês? Se o passador me ajudar. Funcionou com o Eduardo Loureiro, não funciona comigo? Alguém vai ter que responder por isso. Não vou ter que chamar o Eduardo de volta para cá para fazer o passador. Então nós vamos fazer uma PPP na modalidade de concessão patrocinada. O Estado patrocina, aporta recursos para fazer um investimento total de 102 milhões, 66 milhões são no aeroporto de Santo Ângelo, outros 36 milhões no aeroporto de Passo Fundo. Então tem aporte público, vai ter contraprestação pública mensal e ainda as receitas próprias do serviço, tarifárias e não tarifárias, lá nessa concessão. Pode passar, por favor? Nós fizemos alterações no projeto, porque fizemos uma primeira tentativa de leilão que não foi exitosa, mas agora nós estamos convictos de que ele será exitoso. Por quê? Porque a gente aumentou a taxa de retorno, mas ao mesmo tempo, como a gente está aumentando o aporte do Estado e vai ter contraprestação mensal, a gente está reduzindo o valor da tarifa que vai ser cobrada, da tarifa de embarque do turista, que era do usuário que usa o aeroporto, de
de 63 para 44, que segue o teto da rede da Infraero. Aumentamos o aporte de 29 milhões para 45 milhões de reais nessa concessão, e ainda inserimos uma contraprestação de 600 mil reais. Assim podemos revisar o cronograma de aportes para incluir mais marcos intermediários, e temos uma previsão de garantia pública com dupla camada de garantia, inclusive colocando 6 contraprestações mensais depositadas pelo Estado como garantia, mais a população de recursos do Fundo de Participação dos Estados. Então nós ajustamos todo o modelo do negócio, conversamos com empresas do setor que podem ter interesse, e todas elas confirmaram que a partir desses ajustes elas têm interesse de entrar nessa disputa desse leilão. Isso garante modicidade tarifária, garante investimentos robustos, e nós temos aqui um exemplo dos investimentos que deverão acontecer: terminal de passageiros, aumento de área do terminal de passageiros, estacionamento, implantação de novas edificações, desapropriação, inclusive para fazer expansão do pátio e edificação, pátio de aeronaves maior, taxiway, acesso, guia, serviços associados. Isso aqui está tudo no aeroporto Santo Ângelo. A próxima live vai mostrar investimentos que acontecem também em Passo Fundo. Se alguém não prestar atenção lá, não vai passar. Muito obrigado. Então, tem aqui alguns dos investimentos que acontecem também no aeroporto de Passo Fundo. Pode passar adiante, por favor. Porque o que eu quero dividir com vocês aqui é o seguinte: ontem nós fizemos a reunião do Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas e aprovamos esse projeto nas condições que ele está. Hoje está sendo publicado no Diário Oficial Extra do Estado a ata da reunião deste Comitê Gestor de PPPs, porque na terça-feira da semana que vem estará publicado o edital da concessão do aeroporto de Santo Ângelo. Com isso, em setembro, a gente tem leilão na Bolsa de Valores, na B3, para poder estar contrato assinado no início do ano que vem. Mas não vamos esperar a concessão para fazer investimentos. É o convênio que a gente acaba de firmar com o Santo Ângelo, para já repassar imediatamente aí 10 milhões de reais que vão fazer já melhorias ao longo desse período no aeroporto, e aí entra a concessionária garantindo investimentos robustos no aeroporto de Santo Ângelo e também no aeroporto de Passo Fundo. Então, pode passar, eu acho que era essa a última lâmina. Então, quero dividir com vocês que o olhar sobre a região das Missões é sobre os diversos aspectos. Tem ação lá da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, do Beto Fantinel, com as nossas aldeias indígenas. Tem ação da parte logística, seja no aeroporto e nas rodovias também, com o olhar aqui do nosso secretário José Costela. Tem as ações do turismo, naturalmente, com o Ronaldo Santini. Tem o olhar da cultura e a amarração de tudo isso, né, como liderança para coordenar esse processo todo do nosso secretário Eduardo Loureiro, né, e o acompanhamento também do nosso vice-governador. Enfim, é transversal aqui o nosso cuidado com esse tema. Eu quero fazer um registro também aqui do ministro Nardes, que está aqui presente, porque como ministro do Tribunal de Contas da União, em Brasília também, ajuda a intermediar muitos dos temas do interesse do Rio Grande. Eu sei que esse tema do aeroporto é um dos temas que também, especialmente, é cuidado e observado por ele, e quero agradecer também todos os esforços que dirige aqui para que a gente consiga fazer as entregas que nós estamos projetando para a região das Missões. Enfim, aos prefeitos, prefeitas, a todos que se mobilizam, né, para esses 400 anos das Missões, tenho uma certeza que do nosso lado terão a parceria, o acompanhamento, para que a gente possa fazer todos esses projetos saírem do papel. O Estado está aqui garantindo os recursos, os convênios sendo assinados, mas a gente sabe que você tem os desafios da burocracia para colocar tudo isso em pé, e a gente está ao lado da nossa equipe técnica para acompanhar passo a passo isso e fazer com que toda essa rede de investimentos que o Estado está garantindo para a região efetivamente transformem a região das Missões num novo horizonte do turismo gaúcho. Eu tenho feito questão de frisar isso em cada uma das conversas com as operadoras de turismo, nos eventos, né, nos congressos que são feitos do turismo.
falamos naturalmente da nossa Serra Gaúcha, que já é consolidada, mas sempre invoco aqui, se tem uma região que está pronta e vai ficar ainda melhor, para desenvolver ainda mais a sua capacidade turística, é a região das Missões. Então, todos esses investimentos acontecem com essa convicção. Ano que vem já ajustamos a Expoche, grande festa e festival e feira que acontece lá em Brasília, né? Acabou de encerrar uma edição da Expoche lá. Nós já ajustamos com ele, o Estado é parceiro, aporta recursos, faz a Expoche ser uma grande referência da nossa cultura, gastronomia, arte, da nossa indústria familiar, enfim, tantas coisas que nós apresentamos na Expoche. No ano que vem ela será temática especialmente relacionada aos 400 anos das missões também, a Expoche lá em Brasília. E nós ainda vamos desenvolver, né, um grande plano de comunicação para fazer com que todas as pessoas percebam, vivam de maneira vibrante conosco esses 400 anos das missões jesuíticas. Então fiquem firmes lá na porta, cumpram cada um o papel de vocês aí nos municípios e contem conosco, porque agora a gente pode, né, temos fôlego para dar esse apoio, porque sempre todo mundo já me conhece, como tem prefeito novo, né, que está chegando aí, então vou dizer para vocês o que eu dizia para os antigos prefeitos, quando eu assumi o governo aqui, né, Moro? Sabe bem, prefeitos batiam na nossa porta aqui e sempre entregavam para o governador um papelzinho, um pedido, né, um projeto, para dizer para o governador, gostaríamos que o senhor fosse sensível e que olhasse com carinho para essa demanda. E eu dizia, sensibilidade e carinho não faltam. Pode contar, o que falta é dinheiro. Né? Dinheiro é mais difícil, sensibilidade e carinho tem de sobra. Sou um cara muito sensível, muito carinhoso. Falta dinheiro. Mas quando nós tivermos dinheiro, nós vamos poder apoiar. E está aqui, chegou o momento, o Estado tem a capacidade, não é que está dinheiro sobrando para tudo, mas tem recursos para colocar onde é mais importante, não tem dúvida. Esse é